Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre coordenação nervosa. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos para os nossos recados? Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Corre lá para pegar. Eu vou dar um tempinho, vou dar um segundo. Pegou, não é verdade? Eu sabia que você já estava com esse material em mãos. Porque você presta atenção, você anota, você registra os conteúdos, os conceitos, as palavras de ciências. Então, pegue o seu caderno, coloque a data, coloque o tema dessa aula, coordenação nervosa, e tudo aquilo que você julgar importante, tudo aquilo que você julgar necessário, escreva no seu caderno. Vai facilitar os seus estudos, para a resolução de atividades, para estudar para as avaliações e para aprender, compreender como funciona o seu corpo. Vamos lá? Qual é o objetivo da aula? Justificar o papel do sistema nervoso na integração e na coordenação das funções e ações do corpo. Então, tem muitas coisas que nós fazemos no dia a dia que está associado ao nosso sistema nervoso. É verdade. O simples fato de eu estar dando essa aula, eu estou usando o meu sistema nervoso. Eu estou falando, meu sistema nervoso está trabalhando. Eu estou visualizando a tela, as palavras, minha visão. Eu não estou me movimentando? Eu não venho conversar com você? Então, meu sistema nervoso está trabalhando. E a mesma coisa acontece com você. É verdade. Você não está me assistindo agora? Você não está me vendo? O sistema nervoso está trabalhando. Não está me ouvindo? Ouviu! Não está anotando no caderno quantas coisas associadas ao movimento do seu braço, virar a página do caderno, ou até pegar, por exemplo, um copo d'água enquanto está assistindo a aula. Ou seja, o seu sistema nervoso coordena várias funções e ações do nosso corpo. E a gente vai aprender muito sobre isso. E nós vamos falar sobre a imagem. Olha que interessante. Repare bem o que aquele menino está fazendo. Aonde ele está? O que ele está segurando? Repare bem na imagem enquanto eu vou ler o texto para você. Você gosta de ler? Ler é super importante. Espero que você goste de fazer leituras. Livros, gibis, revistas de assuntos que você goste. Enquanto você lê um livro, por exemplo, muitas ações estão sendo coordenadas ao mesmo tempo. Quais informações o sistema nervoso manda para o seu corpo? Então vamos pensar na seguinte situação. Aquele menino, aquele rapaz, está lendo um livro, por exemplo, à beira da água. Provavelmente deve ser um oceano. O fato dele ler, estar com o livro, segurando o livro, quais informações o sistema nervoso dele manda para o seu corpo para que essa simples ação de leitura de um livro ocorra? Eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Retornamos. Então, o rapaz continuou lendo o livro.
Demos um tempinho para você pensar e ele continuou e está fazendo a sua leitura. Bom, então quais informações o sistema nervoso manda para o nosso corpo numa simples ação de leitura de um livro? Vamos ver? Então, demos um close e chegamos mais perto desse rapaz. Vibrações no ar geram os sons do ambiente que são captados pelas orelhas. Embora esse menino esteja concentrado na leitura do livro, ele está num ambiente aberto. Então, provavelmente tem pessoas conversando. Por exemplo, gaivotas voando e fazendo barulho. As ondas do mar. Talvez um apito de navio. Crianças brincando perto dele. Então, embora não esteja associada diretamente com a leitura do livro, ele tem as orelhas, que está captando os sons externos. Ora, ele pode também virar a página e fazer um barulho, fechar o livro e também fazer um barulho. Os olhos captam a luz refletida nas páginas do livro e enviam essas informações ao cérebro. Por isso que ele consegue ver ali no livro as palavras, as letras, as imagens, o número da página que ele parou a leitura. Sob o comando do sistema nervoso, braços, antebraços e mãos sustentam o livro. Então ele está segurando os livros. Ele vira as páginas, ele fecha o livro, ele carrega esse livro. Sem que você perceba, o sistema nervoso mantém o corpo sentado em equilíbrio, além de controlar os demais sistemas do corpo. Embora não esteja associado à leitura do livro propriamente dito, esse menino está sentado, ele está equilibrado, ele está numa postura. O coração dele está batendo, ele está respirando, então os pulmões estão capturando o oxigênio, por exemplo. E se ele fez um lanche anteriormente, o seu sistema digestório está fazendo a digestão do sanduíche. Então, embora o sistema respiratório, digestório, cardiovascular, entre outros, não estejam relacionados diretamente com a leitura do livro, eles estão em pleno funcionamento enquanto você está fazendo a leitura. Se quiser anotar um resumo, então ele lê o livro. Essa parte é importante. Vamos pensar que é um livro não de história, questões fictícias, um livro associado à educação, que ele tenha que ler para fazer um trabalho ou uma prova. Então, se ele quiser fazer um resumo, o cérebro dele vai selecionar dados, informações e enviar os comandos para os músculos da mão. Então, ele pode estar fazendo a leitura e fazendo os registros. Então, a memória, lembrando coisas que ele já viu, coisas que ele está lendo. Então, quantas partes do nosso corpo trabalham num simples ato de uma leitura de um livro? Os elementos do sistema nervoso humano atuam de uma maneira coordenada, desde a percepção do estímulo até a elaboração de uma resposta. E essa é a função do nosso sistema nervoso. Lembra que eu falei que o sistema nervoso é dividido em central e periférico? O sistema nervoso central é esse, responsável pela percepção dos estímulos ambientais. Por exemplo, a luz do sol, o ruído dos pássaros, o vento soprando nos cabelos. Depois vai ter a percepção do estímulo e a elaboração dessa resposta. E está associado ao sistema nervoso periférico. Lembra que vai para os membros superiores e inferiores? Nesse caso, ele está virando as páginas e escrevendo o resumo. A coordenação nervosa tem início então com quem? Com os órgãos receptores, estruturas capazes de perceber esses estímulos ambientais. E esses estímulos podem ser tanto externos, fora do corpo, no ambiente, ou internos, ou seja, do nosso corpo. Vamos para alguns exemplos? E esses estímulos são transmitidos até os centros nervosos. Então, dois exemplos de estímulos externos, associados à visão e à audição. Então, vamos imaginar aquele menino novamente fazendo a leitura do livro? Quando ele, com os seus olhos, capta as informações, as palavras, as imagens, está fora do corpo dele. E essas informações vão ser transmitidas. Questão da audição, as suas orelhas. Então ele está sentado ali fazendo a leitura e vem o pai dele muito próximo e fala: menino, vamos para casa? Ou tem um apito de um navio, uma música que afeta a atenção dele, ele se
perde na leitura são estímulos externos, fora ao nosso corpo. Mas nós temos os estímulos internos, que são nossos. Nessa primeira imagem, tem uma pessoa com a mão aqui no ombro, uma dor. A dor é um estímulo interno. E aquela última imagem, repare aquele homem, o que ele está fazendo? Ele está comendo alguma coisa gostosa. O que significa? Ele estava com fome. Ou seja, a fome é um estímulo interno. De repente, você está assistindo essa aula perto da hora do almoço e a tua barriga ronca. Você começa a sentir fome. Então, é um estímulo interno do seu corpo dando um sinal que é momento de comer. Olha que interessante! E esses estímulos internos e externos estão associados aos órgãos dos sentidos, que eles são receptores de estímulos externos principalmente, como sons, aromas, luminosidade e texturas. Então nós temos os 5 sentidos. O sentido do olfato está associado ao nariz. O sentido do paladar está associado à boca. O estímulo, o sentido da audição está associado ao órgão orelhas. O sentido tato está associado à nossa pele. Então não só a mão como ali na imagem. Nós sentimos pelo corpo todo. E a visão está associada aos nossos olhos. 5 sentidos associados aos seus respectivos órgãos. Esses estímulos geram impulsos nervosos, por isso o sistema nervoso está associado, que são transmitidos até o cérebro ou até a medula espinal, por meio dos neurônios sensitivos ou também chamados de neurônios aferentes. Então, quando aquele menino está fazendo a leitura do livro, está ouvindo os ruídos do ambiente, os sentidos, por exemplo, a orelha, os olhos estão captando. Essas informações são transmitidas através de impulsos nervosos até o nosso cérebro. E tem toda a decodificação e aí nós vamos visualizar a imagem, ouvir os ruídos. No cérebro ou na medula espinal ocorre o quê? Então, o processamento dessa informação recebida. Um som que chega à orelha, por exemplo, é interpretado no nosso cérebro, mas também vale para a visão, para sentir um gosto. Alguém que tocou esse menino no ombro, vamos embora, está na hora de voltar para casa. O tato. Vamos para a nossa primeira atividade? Vamos ver se você entendeu um pouco sobre os estímulos, sobre os órgãos dos sentidos? Um corredor escuta o sinal de largada de uma prova e começa a correr. Então vamos pensar na seguinte situação. Você já viu, por exemplo, na televisão as Olimpíadas? Ou alguma atividade onde tem uma competição de pessoas? E nós temos o corredor. Então ele está lá na linha de largada. Ele está paradinho. Todos os competidores. De repente, nós temos o sinal de largada. Sei lá, uma corneta, um barulho, um tiro. Opa! A partir desse barulho, o que ele faz? Ele começa a correr. Com base no funcionamento do sistema nervoso, explique o que acontece desde a recepção do sinal sonoro, então ele está parado. Ele não pode correr ainda, porque se ele correr, ele queima a largada e pode ser desclassificado. Então, a partir do momento que tem um vai, pou, é o sinal sonoro, pelo corredor até a reação dele correr, iniciar o movimento. Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno.
Retornamos. Então imaginou essa cena? O corredor, lá na linha de largada, todos os competidores parados e todos esperando o sinal sonoro. De repente, a buzina, pã, e ele começa a correr. Então vamos imaginar essa situação. Ok. A partir dessa situação, como vai acontecer isso a nível do sistema nervoso? O estímulo sonoro, então, é captado por quem? Pelas orelhas, gerando impulsos nervosos que são transmitidos ao cérebro pelos neurônios sensitivos. Ok? Quando chega no cérebro, a informação é processada e uma resposta é elaborada. Qual é a resposta? Ele começar a se movimentar, porque ele sabe que só pode se movimentar a partir do ruído. Por meio dos neurônios motores, a resposta é enviada então aos músculos da perna e dos braços, que colocam o corredor em movimento, porque ele vai usar os músculos da perna para se deslocar, mas porém também ele tem o resto da movimentação do seu corpo até ele chegar lá no final, na chegada, e ganhar o primeiro lugar. Olha que legal como funciona o nosso corpo, e isso é muito rápido. A coordenação nervosa, então, é responsável pela geração de respostas, como o ato de movimentar o braço, ou como aconteceu com aquele corredor. Era uma resposta. Teve o barulho, sinalizando que ele podia iniciar um movimento, e ele começou a correr. É muito rápido. As estruturas que executam a ação, como músculos e glândulas, são denominados de órgãos. A transmissão da informação do sistema nervoso para os órgãos efetores é feita por meio dos neurônios motores ou eferentes. Então tem uma diferença. Os neurônios aferentes é aqueles que estão associados com a captura do estímulo e levar ao cérebro. Então eu tenho um estímulo sonoro, vai chegar até o cérebro para que ocorra essa decodificação da informação através dos neurônios aferentes. Quando está associado ao órgão, então eu vou movimentar o meu braço, eu vou escrever, vou chutar uma bola, neurônios motores, que estão associados ao movimento, ou eferentes. E aqui nós temos um mapa conceitual. Olha que legal! Nós temos o neurônio e nós podemos ter tipos de neurônios associados à sua função. Neurônios sensitivos ou aferentes recebem o estímulo produzido fora do corpo, externo. Os motores ou eferentes conduzem esse impulso nervoso até o órgão, né? Então para as glândulas, para os músculos. E nós temos os interneurônios, que são aqueles que se conectam a um neurônio e outro, sendo encontrados no sistema nervoso central. Vocês viram a ideia do mapa de conceitos? Ele mostra as principais palavras e as suas respectivas funções, que ajudam nos seus estudos. Então eu vou dar um tempinho para você anotar no seu caderno e eu já retorno. Retornamos. E você copiou no seu caderno super caprichado esse mapa conceitual? Olha que legal! Quando você estudar, vai perceber que os neurônios podem ser divididos de acordo com as suas funções.
sensitivos, motores e interneurônios. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Explique cada um dos tipos de neurônios em relação às suas funções. Vou dar uma dica, vem aqui pertinho, vou dar uma dica. Use o mapa conceitual que você anotou anteriormente. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos para corrigir essa atividade. Você sentiu dificuldades? Não, porque o mapa conceitual te ajudou. Então vamos para a resposta esperada? Acompanhem comigo. Então, os neurônios motores são os responsáveis por conduzir os impulsos nervosos para os músculos e glândulas. Motores, associados aos movimentos. Sensoriais, recebem estímulos os quais podem ser provenientes do próprio organismo, internos ou do meio ambiente, externos. Então, se a gente recebe esses estímulos, são através dos sentidos sensoriais. E os interneurônios garantem a conexão entre os neurônios. O nome já está dizendo, entre os neurônios. E o que vimos na aula? Sobre a coordenação nervosa, o conceito de neurônio sensitivo ou aferente, o conceito de neurônio motor ou eferente e o conceito de interneurônio. Nessa aula, nós falamos sobre a coordenação nervosa. Espero que vocês tenham gostado e até breve.